Bom dia, seja bem-vinda ao nosso momento de devocional de hoje. Estamos em uma semana com lives devocionais diárias. Nosso Deus tem todos os dias um encontro marcado conosco. E é muito bom saber que as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã, porque grande é a sua fidelidade. Amém? Você, pastora que está chegando agora, seja muito bem-vinda. O nosso tema hoje é a vida devocional de uma pastora. Você já pode enviar essa live ou convidar pelo menos mais 5 pastoras para estar aqui com você. Temos feito essas lives desde segunda-feira e estão aí disponíveis no feed. Quem está participando desde o começo, coloca aí eu. Vá chegando, vá conectando seu coração com Deus para esse tempo juntas com Ele e juntas umas com as outras, amém? Adore ao Senhor com essa canção, derrame o seu coração nessa manhã. Aleluia, Deus. Te bendizemos, te glorificamos, Senhor, nessa manhã, porque Tu és o nosso Deus. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, declarando que queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença, Senhor. Outra vez, diante de Ti, abra meu coração, meu clamor. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus que escuta o nosso clamor. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Somos gratas a Ele, portanto, na verdade? Glória a Deus. Muito bem. Começamos com um pouco de adoração. Nessa manhã queremos trazer um tema. Quantas vocês estão ligadas aí? Vamos então fixar aqui o nosso tema. A vida devocional de uma pastora. A vida devocional de uma pastora. Para você, em algum momento, foi ou está sendo difícil ter uma vida devocional? Que tem te impedido? E a outra pergunta é, você já pensou nos benefícios? Se você conseguir realmente melhorar ou ampliar ou avançar em uma vida devocional com frequência, com intensidade, com toques divinos do alto? Você já pensou para parar nisso? Você já parou para pensar nisso? Por que uma pastora precisa ter uma vida devocional? Por quê? Porque precisamos estar ligadas diretamente na fonte que é Deus. Ligadas na fonte para quê? Para primeiramente nos abastecer, para crescermos em intimidade, em comunhão com Ele, porque Ele é o nosso Pai. Quero ler com você Salmo 25, do versículo 12 ao 14. Amém? Salmo 25, do versículo 12 ao 14. Você que chegou agora, seja muito bem-vinda para a nossa devocional. Já encaminha essa live aí para 5 pastoras. O versículo 12 diz: aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais lhe dará a conhecer sua aliança.
Então aqui nós estamos vendo Deus nos chamando e nos prometendo que aquele que teme ao Senhor será instruído pelo Senhor. Aquele que teme ao Senhor terá a sua alma repousando em prosperidade. Aquele que teme ao Senhor, aquela que teme ao Senhor, verá a sua descendência herdando a terra. E também aquela que teme ao Senhor, o Senhor confia os segredos do seu coração e fará conhecer a sua aliança. Então, nós aqui já encontramos motivos para buscar ao Senhor, para ter uma vida devocional, para desejar essa intimidade. Primeiro, porque toda pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa que tem desejo, que tem sede em conhecer mais de Deus, em conhecer, como diz o texto, os seus segredos, em conhecer a sua aliança. Quando nós estamos em aliança com o nosso Deus, nós desejamos aumentar a profundidade dessa intimidade. Nós somos filhas de Deus. Antes de sermos pastores, eu costumo dizer que a nossa principal identidade é a de filha de Deus. Nós temos uma aliança em Cristo, uma aliança com Deus em Cristo Jesus. Então, se existe uma aliança, é preciso crescer em intimidade. Porque dessa intimidade vai fluir e vai depender todo o restante do nosso ser, da nossa vida, da nossa saúde espiritual, física, emocional e principalmente até do nosso ministério. Estamos aqui falando para pastores. E aí, quando nós negligenciamos a nossa vida pastoral, nós podemos estar cometendo um suicídio. Quando negligenciamos, a nossa vida, com Deus, a nossa vida devocional, nós podemos estar cometendo passos para um suicídio, espiritualmente falando. E o que é uma vida devocional? Uma vida devocional é uma vida devotada. Uma vida devocional é uma vida que tem o coração inclinado para Deus, o coração devoto, o coração aberto para os toques de Deus, para os toques divinos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. O que são toques divinos? Toques divinos são momentos especiais, onde nós encontramos em Deus força, renovo, conselho e orientação. Então, um aspecto que precisa ser considerado na vida devocional é por que precisamos dessa vida devocional. E aí, quero repetir, precisamos porque somos filhas dele, precisamos porque a nossa identidade principal não é a de ser pastora, mas é a de ser filha. Precisamos porque disso vai depender toda a nossa vida espiritual, emocional, física e ministerial. Então precisamos dessa intimidade porque é o desejo de Deus que como filhas nos acheguemos, ok? Aí vem um outro aspecto. O que é também essa vida devocional? Como ela deve ser vivida? Às vezes, não sei vocês, mas eu pensava que ter uma vida devocional era aquela pessoa, que conseguia orar 3, 4, 5 vezes no dia, 1, 2, 3 horas, no dia, seguidas e ininterruptas. E algumas vezes nós achamos que porque não fazemos isso, é praticamente impossível termos uma vida devocional. Ou somos menos ouvidas por Deus, ou menos capazes de ter uma comunhão com Deus porque não temos esse tipo de vida. Na verdade, nós precisamos olhar para o modelo de Jesus. Jesus, ele encontrava tempos a sós para ficar com o Pai. Por exemplo, a Bíblia diz em vários textos que Jesus muitas vezes se afastava da multidão. Vamos lá? Não só da multidão, mas se afastava também dos discípulos. Se afastava dos discípulos. Olha só. Jesus foi para ficar a sós com o Pai. E é também a sós com os discípulos. Em João, em Marcos, por exemplo, capítulo 6, versículo 32, diz: Então foram sós no barco para um lugar
solitário. Então, Jesus, ele priorizava um tempo de um lugar onde ele estava distante, digamos assim, da multidão, algumas vezes também dos 12, para estar com quem? Com o Pai. Então, a vida devocional de uma pastora, como de qualquer filha de Deus, qualquer cristão, qualquer discípulo de Jesus, ela precisa ser construída no secreto. Ela precisa ser construída num momento solitário com Deus. Isso é um dos aspectos de como vivemos essa vida devocional. Um tempo de qualidade com Deus. Esse tempo de qualidade envolve exatamente isso. Esse toque divino. É aquele momento onde eu não somente abro a Bíblia, que deve ser aberta no tempo de qualidade com Deus. Mas além de abrir a Bíblia, eu consigo saber o que Deus está comunicando para mim com essa leitura. O que Deus está comunicando para a minha vida, para aquele contexto da minha vida, para aquela situação. Esse momento devocional, ele pode ser feito sim, em casa, no quarto, ele pode ser feito em um lugar que você amanheceu o dia e foi para uma praia, se você assim pode, você se recolheu no jardim, você foi fazer uma caminhada, você está ali conectada com Deus, amém? Então essa vida devocional é a vida que vai fazer fluir vida de dentro de nós. Então entender por que precisamos, entender o que é uma vida devotada, uma vida devocionada, uma vida consagrada a Deus, e entender como fazer essa devoção, como fazer esse momento devocional. Como eu posso? Primeiro eu preciso também eliminar os impedimentos da vida devocional. Nós, pastores, muitas vezes temos o foco muito voltado para o ministério, para as ovelhas, para as pessoas. Em outras lives eu já falei que esquecemos até de nós mesmas em muitos momentos. E esquecemos também até de Deus. Preenchemos tanto a nossa agenda que nós não conseguimos meditar na palavra de dia e de noite, que foi o conselho que Deus deu para Josué. Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz: não deixes de meditar nesse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite. E aí, a gente tem conseguido meditar de dia e de noite? Ou temos conseguido meditar pelo menos uma vez no dia? Eu tenho uma amiga que ela diz: eu não consigo ter um tempo de qualidade todos os dias, mas eu tenho um dia na semana, é o modelo que se adequa para ela, onde eu gasto um tempo maior em oração, em consagração, em louvor, em meditação, uma parte inteira do sábado, por exemplo, pela manhã, ou sábado à tarde, enfim, um momento em que você receba o toque divino, o momento onde essa palavra comunica ao seu coração aquilo que Deus quer para você. E o que nós podemos fazer nesse momento? Orar, eu sei que você sabe, ouvir a Deus, buscar essa intimidade, conversando com Ele. Preste atenção. Em que momento você sentiu que você teve profunda intimidade com Deus? Eu quero te reavivar a memória e lembrar de Apocalipse 2. Volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Eu preciso disso, você precisa disso. Lembra da época que você era tão apaixonada por Jesus, tão dedicada nessa vida devocional, que você não saía de casa sem orar, sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Não é assim que a gente foi ensinado, a maioria de nós, na nossa conversão? Então, é ter não somente como um ritual, abrir a Bíblia. Eu costumo dizer que tem pessoas que deixam para fazer já de noite, muito cansadas, e aí, Senhor, eu vou ler a Tua Palavra, eu vou meditar na Tua Palavra. E aí, quando abre a Bíblia, daqui a pouco, dormiu. E eu costumo dizer, aí a Bíblia serviu de sonífero. Então, essa vida devocional, ela é uma vida onde nós vamos buscar intimidade. E lembrando que o nosso Deus é uma pessoa. Deus é gente. Você já pensou nisso? Que Deus é gente? Deus é gente no sentido de que Ele é uma pessoa e Ele tem sentimentos que se identificam com os nossos. Alegria, tristeza, né? Raiva, ira, no sentido, né, que Deus também se ira. Então, na verdade, nós temos atributos de Deus, nós temos qualidades de Deus. Para que Deus colocou isso em nós? Para nos relacionarmos com Ele.
Então podemos ir diante dele como vamos diante de uma pessoa. Nós podemos entristecê-lo, nós podemos alegrá-lo, né? Nós podemos também magoá-lo, podemos encorajá-lo, podemos dizer assim, com a nossa paixão, com o nosso louvor, com a nossa adoração, mexer com o coração de Deus. Um toque divino é onde você sente que tocou o coração de Deus, porque Ele te dá uma resposta por isso. O encontro divino contém isso, e quando Deus toca o teu coração, né? Então você pode doar-se para Ele em um tempo onde você pergunta, onde você ouve, aonde você derrama o seu coração, aonde você pergunta para Ele, Deus, o que o Senhor pensa sobre isso da minha vida? Que decisão eu devo tomar? Por que caminho eu devo ir? Senhor, o que tu esperas que eu faça nessa situação? Tudo isso num tempo devocional. Eu gosto sempre de ter a palavra de Deus, um caderno e uma caneta também. É a segunda sugestão para uma vida devocional, né? Além de tirar os impedimentos que nos levam até essa vida devocional, é nós nos prepararmos para esse momento. O que fazer nesse momento? Acabei de falar. Nos aproximarmos, conversarmos, abrir nosso coração, adorá-lo, ouvi-lo, fazer boas perguntas para Deus. Algumas vezes só sossegar, calar na presença dele. E também vai a outra dica, ter um caderno de anotações, porque o nosso Deus fala. E aí nesse caderno você vai anotar o que Deus fala com você. Daí vão surgir palavras em primeiro lugar para você. E além de palavras para você, também vão sair palavras para que você ministre. Porque o pastor, ele precisa dar pasto para a ovelha. O pastor, ele precisa alimentar as suas ovelhas. E o apóstolo Paulo nos fala até de um alimento sólido, certo? Então nós não podemos ser pastoras que só dão o leitinho. Nós precisamos ser pastoras que dão um alimento sólido. E a pergunta é, para eu dar esse alimento sólido, de onde eu vou receber esse alimento sólido? Então Deus vai falar conosco de muitas maneiras, de muitas maneiras. Deus vai falar conosco na palavra dele, um versículo, uma palavra, certo? Eu já tive meditações em que uma palavra de um versículo saltou ao meu coração. Não sei se já aconteceu isso com você. E quando essa palavra saltou ao meu coração, eu entendi que era a palavra rema de Deus para aquela hora. Então, registrar o que você teve de impressão divina, de toque divino. Se Deus te entregou uma pregação, uma mensagem, escreve. Então, essa vida devocional é uma vida que vai nos retroalimentar. Só que nós não podemos ter pressa, nem aceleramento para entrar, para sair desse momento devocional. Amém? Quais os ganhos que eu vou ter com uma vida devocional como pastora? Primeiro, eu vou estar sendo apacentada pelo pastor e bispo da minha alma, tá? Vamos lá? Vamos ler os textos que falam sobre isso. Nós somos pastoras, né? E nós cuidamos das nossas ovelhas. Elas vêm até nós procurando uma palavra, não é assim? Mas a palavra do Senhor também nos diz que temos um pastor e bispo. 1 Pedro capítulo 2, 25 diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, pastora, preste atenção, você tem um pastor, você tem um bispo da sua alma. Duas palavras aqui, pastor, né, que está falando que é aquele cujo cuidado e controle outros se submetem, certo? Pastor aqui também significa supervisores, pastor significa oficiais, né? E bispo também aqui no significado, pessoa encarregada de verificar se aqueles que estão sob a sua supervisão estão fazendo corretamente o que é para fazer. É um guardião. Esses são os significados da palavra pastor e bispo no grego. Então nós, pastoras, temos um pastor, um bispo da nossa alma, para quem nós precisamos sim estar diante dele, prestando contas da nossa vida, ouvindo a sua direção, porque nós não pastoreamos de nós mesmos. Esse é um dos ganhos. Ser cuidada, ser pastoreada por ele. O outro ganho é ser alimentada. É andar assim
com a sua alma sendo nutrida espiritualmente. E um outro ganho é exatamente quando nós recebemos, nós temos para dar. E eu te pergunto, como anda a sua vida devocional? Quais os benefícios que você está perdendo em não ter uma vida devocional? Escreve o que você ganharia se hoje você melhorasse e avançasse em sua vida devocional. E a última pergunta, como você poderia crescer nessa intimidade com Deus nos próximos dias? Quais os ajustes que Deus quer que você faça? Amém? Então vamos lá, vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos ter uma vida de intimidade contigo, uma vida tal que nós possamos, Senhor Deus, sentir os teus toques divinos na nossa vida, na nossa direção. Senhor, nos dá sabedoria e discernimento para estar percebendo tudo aquilo, Senhor, que está impedindo, Deus, a nossa vida de ter mais intimidade e profundidade contigo, de receber os teus segredos. Senhor, nos perdoa se muitas vezes não temos colocado como prioridade esse tempo contigo. Senhor, se temos deixado até mesmo as questões ministeriais, a demanda das ovelhas, está roubando de nós o tempo principal e precioso contigo. Nos ajuda a ter ações práticas que nos levem para mais e mais perto de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridas? Glória a Deus, amém. Então, é isso. Nós estamos aqui hoje falando exatamente disso. E que você possa estar multiplicando isso para mais pessoas, ok? Você que chegou aqui a primeira vez, nós estamos trabalhando exatamente devocionais todos os dias de manhã para que nós possamos ter um fortalecimento espiritual maior. Aguardo você mais uma vez, só que hoje à tarde, para o Momento Pastoral. É um outro encontro que nós vamos ter às 15h30, porque aqui no nosso perfil nós estamos comprometidas em entregar um conteúdo, compartilhar com você da palavra para o seu fortalecimento, para o seu crescimento espiritual, porque crescendo você, cresce o seu ministério. Obrigada pela sua presença, obrigada às minhas amigas que estão aí, obrigada Isabel pela sua presença, beijos no coração. Graça e paz, queridas, até mais tarde, às 15h30, aqui no nosso Momento Pastoral.